Gênesis 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Este versículo de abertura da Bíblia, apenas 7 palavras no hebraico, estabelece 7 verdades essenciais sobre as quais se baseiam o restante da Bíblia. Nem o hebraico, nem o grego possui o artigo. O texto não registra no princípio, mas em princípio, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível, e assim deve aceitar e traduzir. E enquanto há insistentes vozes a favor da inclusão do inexistente artigo, outros tradutores vão mais além e acham que mesmo inserindo o artigo definido, a frase parece flutuar no ar, e o leitor sente que algo mais deve ser adicionado para lhe dizer de qual princípio se trata, e traduzem, no início de tudo, tentando fixar o momento exato de todo o princípio. O passo essencial para agradá-lo é reconhecer a sua existência. Segundo Deus, existia antes que houvesse um universo, e existirá depois que o universo perecer. Terceiro, Deus é o principal personagem na Bíblia. Ele é o sujeito do primeiro verbo na Escritura. Ele é o sujeito de mais verbos do que qualquer outro personagem e executa uma variedade mais ampla de atividades do que qualquer outro ser mencionado nas páginas sagradas. Quarto, como Criador, o Deus tem feito o que nenhum ser humano jamais poderia fazer. Em sua forma ativa, o verbo hebraico bara, que significa criar, nunca tem um sujeito humano. Portanto, bara significa uma obra que é exclusiva de Elohim. Quinto, Deus é misterioso, embora há uma palavra hebraica para Deus, seja plural, a forma do verbo do qual Deus é o sujeito é singular. Talvez isso seja uma alusão sutil à natureza trinitária do Eterno. Ele é 3 pessoas divinas em uma única essência divina. Sexto, Deus é o Criador de céus e terra. Ele não simplesmente modifica uma matéria pré-existente, mas chama a matéria à existência a partir do nada. Sétimo, Deus não é dependente do universo, mas o universo é totalmente dependente de Deus. Gênesis versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse versículo tem traduções da Bíblia desde o templo da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Tem traduzido o primeiro verbo hebraico nesse versículo como era. Contudo, em um esforço para explicar as origens do mal ou encontrar as evidências bíblicas para uma terra mais velha. Alguns estudiosos da Bíblia têm sugerido que este verbo deveria ser traduzido como tornou-se, citando evidências em Lucas 14, 12, 21 e Ezequiel 28, 12, 19. Eles acreditam que um intervalo de tempo, possivelmente um grande intervalo, existe entre os 2 primeiros versículos da Bíblia, durante o qual Satanás teria liderado uma rebelião no céu contra Deus. Isso permite que os intérpretes sugiram que a terra primitiva era sem forma e vazia, porque a rebelião de Satanás arruinou a criação de Deus. Todavia, a construção desta frase no original hebraico favorece a tradução tradicional. Era em vez de tornou-se. O sentido do versículo 2 é que Deus criou a terra sem forma e vazia, como um estado inacabado e vago, trabalhando por meio de um processo metódico no decurso de 6 dias. Deus deu forma dias 1 e 3 e preencheu.
dias 4 e 6. A obra que suas mãos criaram. O dar forma foi realizado por meio de 3 atos de divisão ou separação de vários elementos da criação uns dos outros. O preencher foi executado por 5 atos de povoamento dos domínios recém-criados. O abismo cheio de água, uma única palavra em hebraico, sugere um estado de criação, que estava informe como água líquida. O verbo hebraico, traduzido por se movia, usado também, sugere que o Espírito de Deus estava velado sobre a sua criação, tal como uma ave vela sobre os seus filhotes. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Um ensino fundamental da Bíblia é o de que Deus fala e o faz, com uma autoridade capaz de mudar o universo. A ordem neste versículo consiste apenas em 2 palavras no hebraico. Versículo 4. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. Outra verdade básica da Bíblia é a de que viu Deus. Isso significa que ele está plenamente a par da sua criação. Escritores posteriores afirmaram claramente que Deus está ciente de eventos que acontecem por toda a Terra. O termo bom, usado aqui pela primeira vez em 7 ocorrências nesse capítulo, para avaliar a obra criativa de Deus, pode ser empregado para expressar qualidade elevada e também excelência moral. O universo físico é um bom lugar porque Deus o fez. O Eterno ficou satisfeito com a sua obra. Essa é a sua primeira vez em que Deus separou. Criou 2 domínios, o da luz e o das trevas, o dia e a noite. A atividade de Deus no mundo material é paralela ao papel que ele também desempenha no universo moral, e de justo juiz que faz distinção entre aqueles que vivem na luz moral e aqueles que não o fazem. Versículo 5. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. No antigo Israel, o ato de dar nome a um objeto, lugar ou pessoa, indicava que o nomeador tinha controle sobre ele. Quando Deus deu nome à luz e às trevas, ele declarou o seu senhorio e controle sobre todo o tempo. Houve a tarde. No antigo Israel e na moderna tradição judaica, o pôr do sol é o ponto de transição de um dia para o seguinte. Versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. Fundamento em um verbo que pode referir-se à ação de revestir alguma coisa, com uma fina lâmina de metal. O substantivo firmamento se refere à vasta amplidão do céu aberto. 7, versículo 7. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. O segundo ato de separação foi dividir as águas atmosféricas da água terrestre. Ele começou o processo de dar forma ao mundo material. A expressão "e assim foi", encontrada 6 vezes nesse capítulo, enfatiza o poder absoluto de Deus sobre a criação. Versículo 8. E Deus chamou o firmamento céu, e houve a tarde e a manhã, o segundo dia. Céu pode se referir ao envoltório atmosférico da Terra, ao espaço exterior, ou aos céus, a esfera espiritual onde Deus vive. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. O terceiro e último ato de Deus de separação foi criar os oceanos e os continentes. Versículo 10.
E chamou Deus a terra seca, terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Em seu terceiro e último ato de nomeação, Deus demonstrou a sua autoridade sobre toda a terra. Isto contrasta com aquilo que os vizinhos politeístas de Israel acreditavam acerca da extensão dos poderes divinos. Os deuses deles não eram todos poderosos, mas ao invés disso, exerciam autoridade sobre um território limitado. O Deus de Gênesis 1 detém o domínio de todas as coisas em todos os tempos e em todos os lugares. Versículo 11. E disse Deus: deixa a terra trazer a relva, a erva produzindo sementes e a árvore frutífera produzindo frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesmo sobre a terra. E assim foi. Esse versículo tem a dizer que em preparação para o surgimento da vida animal e humana, Deus providenciou um abundante suprimento de comida. O ensino bíblico constante é o de que o parecido gera o parecido. Gênesis 1, 11 e 12 estabelece esses princípios para dar a vida vegetal, enquanto 5 dos 6 dias incluem pelo menos um ato de criação avaliado como bom. Somente o terceiro e o sexto dia possuem esta declaração mais de uma vez. Versículo 12. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era muito bom. E houve a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luz no firmamento dos céus, para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes do firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. Os eventos do quarto dia complementam aqueles do primeiro dia. Preencheu o dia e a noite, com formas acabadas de luz. As várias luzes, ou objetos luminosos, eram adorados como deuses nas culturas que cercavam o antigo Israel, em Gênesis. No entanto, o sol e a lua e as estrelas são retratados como servos de Deus, que cumpriram 3 papéis: separar os recém-criados, domínio do dia e da noite, marcar o tempo para que os que adorassem o Criador pudessem guardar as estações designadas e dar luz sobre a terra. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem e aves que possam voar acima da terra no vasto firmamento do céu. Esse versículo quer dizer que os eventos do quinto dia complementam aqueles do segundo dia, preenchendo os recém-formados domínios celestiais acima e as regiões cheias de água abaixo. Versículo 21. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, e as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. A reutilização do verbo criou enfatiza a autoridade de Deus sobre as grandes baleias. Esse ponto era especialmente significativo para os antigos israelitas, cujos vizinhos adoravam Raabe, um mítico monstro marinho. A ave alada, toda ave que possui asas. Versículo 22. E Deus os abençoou dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares. Multipliquem-se as aves sobre a terra. A primeira das 3 bênçãos que Deus pronunciou nesta narrativa da criação ocorreu quando Deus abençoou os animais aquáticos e as aves. A bênção
É semelhante àqueles que os seres humanos, mas não possuem ordens para subjugar e dominar. 23. E houve a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes, segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra, segundo a sua espécie. E assim foi. 25. E fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, e o gado, segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 26. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Esse versículo diz que o uso que Deus faz do verbo pronomes no plural, façamos, nossa, para se referir a si mesmo, tem levantado muitas perguntas. Pelo menos 5 sugestões diferentes têm sido apresentadas para explicá-los. Eles podem ser referência à Trindade, a Deus e seus anjos, a Deus e a criação, a majestade de Deus, como expressa por um artifício literário conhecido como o plural da majestade, ou uma visão politeísta de Deus. Uma vez que a Bíblia, em toda parte, ensina que há somente um Deus, a quinta opção não é sustentável. As duas palavras hebraicas, traduzidas como imagem e semelhança, são frequentemente entendidas como possuindo o mesmo significado. Contudo, alguns intérpretes sugerem que a imagem se refere à capacidade de pensar e semelhança se refere à dimensão espiritual. O que seria exatamente a imagem de Deus? Uma vez que a Bíblia ensina que Deus é espírito, muitos comentaristas acreditam que ela se refere aos aspectos imateriais de uma pessoa, nossas sensibilidades morais, nossa capacidade de intelectuais, nossa vontade e nossas emoções, baseado nas ordens de Deus. Outros têm sugerido que ela consiste no papel de que os seres humanos devem exercer na Terra seu domínio sobre o planeta e os recursos, e secundariamente as características físicas, mentais e espirituais, que os capacitam a cumprir esse papel. O Novo Testamento ensina que os cristãos portarão um dia a imagem de Cristo. Versículo 27. Assim Deus criou o homem, à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Esse versículo quer dizer que a criação da humanidade é o evento culminante do capítulo 1. Como mostrado pelo fato de que criou é repetido 3 vezes, o verbo criou é o mesmo usado em 1/1, que se refere ao tipo de atividade criativa que só Deus pode executar. O termo homem é usado em outros lugares na Bíblia hebraica para se referir à humanidade em geral, não apenas aos homens. Todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres, são criadas à imagem de Deus. As pessoas são os únicos seres que são criados à imagem de Deus. A Bíblia nunca agrupa as pessoas na mesma categoria dos animais. Pelo contrário, ela separa a criação das pessoas de todos os outros seres e atribui os papéis mais privilegiados na criação unicamente aos humanos. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Neste versículo, esta é aqui a mais longa das 5 bênçãos que se encontram no relato da criação de Deus. Deu à humanidade 5 ordens diferentes, implícitas nas primeiras 3 ordens está a bênção de Deus sobre as instituições do casamento e da família. As 2 últimas ordens, para que subjuguem a terra,
e dominem o reino animal. Expressam a bênção de Deus sobre o uso dos recursos naturais, renováveis e não renováveis do planeta. Evidentemente, somente o uso sábio destes recursos permite que as pessoas cumpram a ordem de Deus de encher a terra. Uma ordem semelhante aos sobreviventes do dilúvio é mais curta, contendo em si somente os primeiros 3 verbos. Versículo 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para nós será para o alimento. Esse versículo, após o dilúvio nos dias de Noé, Deus emitiu orientações dietárias adicionais que expandiam as fontes de alimentos permitidos à humanidade, além das plantas e das árvores, para incluir carnes. Versículo 30. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. A Bíblia não trata da questão da dieta para animais carnívoros que se alimentam de insetos. Versículo 31. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã o 6º dia. Este é o 7º, final e mais elaborado uso da palavra, bom no relato dos 7 dias da criação.